Hoje é o último domingo do mês de setembro e nós estamos debaixo dessa liberação do Espírito de Deus. Há uma liberação do Espírito de Deus, e aqueles que creem viverão pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela é vida na nossa história, e ela produz aquilo que não existe na nossa existência. Então nós somos filhos da palavra, e pela palavra caminharemos e colheremos nessa terra em nome de Jesus. Eu quero também dar a paz e a graça do Senhor para você que está online conosco, de Brasília, de outros estados. Deus abençoe a sua vida, que também o Espírito de Deus esteja te alcançando, e que no nome de Jesus você seja poderosamente abençoado pelo Senhor também em nome de Jesus. Eu quero nesse momento ler a palavra com você. As luzes vão ser acesas em nome de Jesus, e nós vamos ler o livro de Filipenses, capítulo de número 3. Quantos acharam? Diga glória a Deus aí. Amém. Na minha tradução vai dizer assim: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Eu quero ler de novo esse texto com você. Quero que você preste muita atenção, porque esse texto ele vai começar com a negação, e a gente precisa ler a Bíblia necessariamente com discernimento do Espírito. A nossa tendência humana é ler a Bíblia com as nossas emoções e com os nossos sentimentos somente. Nós precisamos ler com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas acima de tudo com o discernimento do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele vai começar esse texto dizendo algo muito poderoso. Ele dizendo: eu não alcancei. Ele está fazendo uma avaliação própria, ele está fazendo uma avaliação pessoal, ele está fazendo uma avaliação dele mesmo, da caminhada dele, da história dele, da jornada dele, das capacidades dele, do que ele já alcançou e do que ele não alcançou. Mas ele vai terminar esse texto dizendo que aquilo que ele não alcançou não é exclusivamente dele, mas é de todos aqueles que são o povo de Deus. Então eu quero ler de novo esse texto com você, porque isso aqui eu já estou começando a ministrar. Esse texto está, em outras palavras, duas coisas você tem que entender: a avaliação é pessoal, mas a conquista é para todos aqueles que um dia conheceram a Jesus. Mas para conquistar eu preciso de uma avaliação pessoal, porque também a entrega é pessoal, o esforço é pessoal, o desejo é pessoal, a dedicação é pessoal, a santidade é pessoal, a busca é pessoal, o sacrifício é pessoal, o comprometimento é pessoal. Então o texto está no singular e termina no plural. Ele começa numa avaliação pessoal. Isso significa que nós nunca podemos fazer um culto só no coletivo. O nosso culto, ele é coletivo, mas ele é individual. A liberação de Deus é coletiva, mas o captar, o receber, o entregar, o buscar, o desejar é pessoal. Então vamos ler o texto de novo agora com discernimento do Espírito. Abra a sua Bíblia, se você não abriu ainda. Abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 23 e versículo 24. Vamos ler o texto. Ande sempre com a caneta, marque a sua Bíblia, faça ela ser marcada, marque a sua Bíblia, né? Use a sua Bíblia. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar muito por sistema de informática. Eu acredito que todo mundo que é a geração do caderno, tirando essa geração nova, não consegue estudar muito nesse contexto. Você pode fazer download de livros, fazer download de uma série de coisas, mas por mais que você tente ler via iPad, iPhone ou qualquer tipo de aparelho, essa leitura, para a minha geração, e eu falo isso porque eu converso com várias pessoas nesse aspecto, pessoas que estudam secularmente, elas dizem: olha, eu não consigo estudar via celular, eu preciso marcar, eu preciso escrever. Então ande com a caneta, compre uma Bíblia, não guarde a sua Bíblia, por mais que você tenha aparelho de celular, por mais que você tenha todo tipo de tecnologia, aprenda a marcar a sua Bíblia. Quem tem uma Bíblia antiga aqui, pelo menos, levanta a mão.
quando você abre essa Bíblia, você abre em textos marcados que Deus falou com você. São coisas que naturalmente o sistema de informática não gera na gente. Não gera esse tato, não gera essa experiência não fica marcada, porque, por exemplo, eu tenho Bíblia no meu iPad aqui, mas a verdade é que eu só uso ela para fazer uma leitura rápida, eu não uso ela para eu meditar em Deus, para eu estudar em Deus, para eu ser ministrado. Por quê? Porque isso exige que eu marque, que eu tenha marca-texto, que eu tenha caneta, que eu escreva ali o que Deus está falando comigo. Então faça isso, isso é para o seu crescimento, isso é para o seu desenvolvimento, isso é para a sua história. Tem Bíblias, eu tenho Bíblias particulares que quando eu abro ela em certos lugares, elas são marcadas com lágrimas. Esses capítulos, eles são marcados com lágrimas, e todas as vezes que eu abro essa Bíblia nesse certo lugar, eu sei tudo o que aconteceu ali, não o que está no texto, mas o que eu estava vivendo, quando eu li aquele texto e o Espírito de Deus falou comigo naquele texto. E isso é um memorial meu diante de Deus, isso é um memorial de Deus diante de mim, isso são experiências, e essas experiências foram produzidas em situações como essa. Então não despreze aquilo que aparentemente se tornou ultrapassado, mas não é. É um caminho de experiência com Deus em nome de Jesus, amém? Vamos ler de novo o texto. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, a fim de receber o prêmio da soberana vocação para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus, amém? Esse texto, ele é um dos textos mais conhecidos da igreja. São textos que eles se destacam entre muitas palavras que Deus dá para as nossas vidas e dá para a sua igreja na terra. Mas esse texto, acima de tudo, ele é um texto que o apóstolo Paulo, ele está de fato fazendo uma reflexão pessoal, e está transmitindo também a vontade, a promessa de Deus para toda a igreja. Ele começa dizendo: não, eu não alcancei. Ele está falando um texto que ele está dizendo que ele ainda não alcançou algumas coisas. E o que ele está dizendo? Ele não alcançou a soberana vocação. Ele não alcançou o processo pleno de Deus na vida dele ainda. Ele não alcançou a transformação plena. Ele não alcançou ainda a mudança plena. Ele não alcançou ainda o estágio de maturidade pleno. Ele não alcançou ainda o estágio de crescimento pleno. Ele não alcançou ainda o caminho de uma plenitude na presença de Deus. E isso é poderoso, porque ele começa fazendo essa avaliação, e ele faz uma avaliação de si mesmo. E essa avaliação que ele faz, ele está dizendo que ele não alcançou. Isso aparentemente, quando nós lemos o outro fazendo, parece ser fácil, mas não é algo fácil, não é algo simples, não é algo comum. Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: olha, eu consigo fazer uma avaliação de mim mesmo, eu consigo fazer uma avaliação da minha caminhada em Deus, eu consigo fazer uma avaliação da minha busca, eu consigo fazer uma avaliação da minha conduta, eu consigo fazer uma avaliação do meu caráter, aonde já é bom, aonde precisa ser melhorado, eu consigo fazer uma avaliação do meu caminho como cristão na terra, eu consigo fazer uma avaliação do meu estado como homem, como aquele que foi chamado por Deus. Então ele começa dizendo: eu não alcancei ainda. Isso é poderoso, porque muitas pessoas, elas chegam em estágios que elas não conseguem mais fazer uma avaliação de si mesmo. O salmista Davi, no Salmo de número 51, quando ele cai em si diante de todas as mazelas que ele estava vivendo, ele vai começar a fazer uma avaliação do seu estado, da sua situação, da sua condição. E liberdade é totalmente diferente de um processo só de salvação. Nós acreditamos que ser salvo é a mesma coisa do que ser liberto. A Bíblia diz que o ladrão na cruz do Calvário, ele foi salvo, mas ele nunca foi liberto. Aquele homem que estava na cruz do Calvário com Jesus, ele foi salvo. Ele foi salvo ao ponto que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então aquele homem foi salvo, aquele homem foi alcançado, ele não foi para o inferno, mas ele caminha em direção ao céu. Todavia aquele homem nunca foi liberto, ele não voltou para o seu convívio social, ele não voltou para o seu convívio natural, não, ele morreu, ele foi salvo, mas ele não foi liberto. E nós acreditamos que todo mundo que é salvo é liberto. E a verdade é que nem todo mundo que é salvo ainda é liberto. Nem todo mundo ainda que é salvo desenvolveu áreas da sua vida, mas se encontra em áreas da sua vida em estado de escravidão, em estado de paralisia. Ele é salvo, mas continua caminhando como um escravo. Então o apóstolo Paulo nesse texto, ele não começa dizendo sobre o que ele precisa alcançar. Ele começa fazendo uma avaliação que ele não alcançou ainda. E o primeiro processo de liberdade na nossa vida é um processo que nós começamos a identificar o que não alcançamos ainda. E isso não começa com os bens materiais ou com as coisas externas, mas o que não alcançamos ainda no nosso coração, o que não alcançamos ainda nas nossas emoções, o que não alcançamos ainda nos nossos sentimentos, o que não alcançamos ainda no nosso estado ético, no nosso estado moral, no nosso estado como homem, o que não alcançamos ainda nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, o que não alcançamos ainda e que não podemos nos conformar e não termos alcançado. Porque ele começa dizendo assim: eu não alcancei. E isso é muito poderoso, porque talvez muitos de nós não alcançamos ainda uma vida de oração, não alcançamos ainda uma vida de busca, não alcançamos ainda uma constância de entrar na presença de Deus, de congregar, de sermos participantes de uma igreja. Estamos há muitos anos caminhando na casa do Senhor, mas não alcançamos ainda. Há pessoas que a sua terra é uma terra de descontrole emocional, há pessoas que uma palavra muda a vida dela, há pessoas que uma palavra de perseguição, uma palavra de indiferença, uma palavra de desprezo muda, porque aquela terra é uma terra sem dono, é uma terra sem controle, é uma terra sem domínio. Pessoas que não alcançaram um equilíbrio emocional, pessoas que não alcançaram um estado de domínio próprio, pessoas que diante de qualquer pecado sucumbem, que diante de qualquer tentação caem, que diante de qualquer problema da vida se derretem, se esmurecem, se lançam ao chão. Pessoas que não alcançaram ainda, mas que precisam essa noite decidir alcançar, como o apóstolo Paulo está dizendo: eu não alcancei ainda certas coisas na minha vida na presença de Deus, mas uma coisa eu faço, esforço-me continuamente para deixar as coisas que ficaram para trás e alcançar aquilo que eu não alcancei. Quando nós olhamos para esse homem falando isso, nós não estamos olhando para qualquer pessoa, nós estamos olhando para um homem, que ele literalmente, ele é um ícone do Evangelho, ele é uma pessoa que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele é um homem que foi tomado por revelações, que são poderosas, e que com palavras não podem ser transliteradas para o nosso mundo, porque faltam palavras no vocabulário humano para dizer o que esse homem viveu em Deus. Mas é esse homem com toda a experiência em Deus, esse homem com toda a intimidade em Deus, esse homem que está trazendo um avivamento sobre a terra nos seus dias, que está fazendo uma autoavaliação de si mesmo, que está fazendo autoavaliação da sua busca, que está fazendo autoavaliação da sua santidade, que está fazendo autoavaliação do seu caráter, que está fazendo autoavaliação da sua jornada, da sua caminhada, do seu destino. E ele está dizendo para a igreja: eu quero dizer algo para vocês, por mais que vocês me vejam como alguém que sou o maior missionário dos meus dias, por mais que vocês me vejam como alguém que sou o homem mais usado por Deus nesse tempo, eu quero dizer para vocês que eu não me satisfaço com aquilo que eu já alcancei, eu não me satisfaço em ser um
crente há 10 anos. Eu não me satisfaço em ter uma experiência com Deus, aonde Jesus se manifestou para mim na estrada de Damasco, e eu tive um encontro com Ele. Eu não me satisfaço de ter gerado Timóteo, eu quero gerar Tito, eu quero gerar novos filhos da fé. Eu não me satisfaço de ter entrado em Coríntios, eu quero entrar em Filipos, eu quero entrar em Gálatas. Eu não me satisfaço do evangelho não ter chegado em Roma, eu não alcancei ainda, mas uma coisa faço, prosseguindo em direção ao alvo, eu irei alcançar o alvo da soberana vocação. Sabe, isso precisa. Nós lemos esses textos muitas vezes, mas não conseguimos ler totalmente com o olhar do Espírito Santo. Porque não é fácil para um homem num nível desse dizer: eu não alcancei. As pessoas costumam dizer o que alcançaram, o que conquistaram, o que venceram, o que já são. As pessoas costumam dizer os seus troféus, as suas vitórias. Ninguém quer mostrar as suas derrotas, ninguém quer mostrar as suas fraquezas, ninguém quer mostrar as suas lutas, ninguém quer mostrar os seus medos, ninguém quer mostrar as suas incapacidades, ninguém quer mostrar aquilo que ainda não alcançou. Mas ele está dizendo: eu não alcancei ainda. O processo de alcançarmos a soberana vocação, de alcançarmos uma vida de liberdade em Deus, é reconhecermos que nós não alcançamos certos níveis ainda. E se não alcançamos, o apóstolo Paulo, ele não está dando uma palavra de eu não alcancei e aceito ser do jeito que eu sou. Ele está dizendo: eu não alcancei, mas eu me esforço. Com todo o meu esforço, eu concentro todas as minhas forças para alcançar aquilo que eu não alcancei ainda. O nome disso é uma busca intensa. É uma busca que decide não aceitar os vazios que existem na nossa existência, não aceitar os calabouços que querem nos calar, não aceitar uma terra que perdeu um senhorio e que vive de qualquer maneira. Não, essa noite é noite de você se libertar do cárcere da apatia, do cárcere da passividade, do cárcere de uma vida de dizer: eu não alcancei, e eu aceito não ter alcançado, eu não alcancei a santidade ainda, mas essa noite eu quero libertação na minha vida. Essa noite eu preciso do perdão de Deus. Eu não alcancei ainda uma intimidade com Ele, mas uma coisa eu faço: eu me concentro todos os meus esforços em alcançar essa intimidade com Ele. O não alcançar que Paulo está dizendo aqui, ele nunca vai ser uma declaração de incompetência. Ele também não vai ser uma declaração de fracasso. Ele também não vai ser uma declaração de derrota. Mas ele é uma declaração de uma pessoa que quer se aperfeiçoar. Ele é uma declaração de uma pessoa que nunca desiste. Ele é uma declaração de uma pessoa que deseja crescer a cada dia em Deus e caminhar num crescimento até o dia da vida eterna. Porque essa soberana vocação que Paulo está dizendo, ou esse prêmio celestial que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, em outras palavras: eu quero chegar no último dia da minha vida e olhar para todos os dias atrás e ter alegria, e ter prazer, e ter regozijo, e olhar para os dias da minha vida e saber que eu fui um homem que fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Eu fui um homem que contribuiu para Deus, contribuiu na vida de pessoas, contribuiu na mudança de vizinhos, de famílias, de amigos, de sociedades, de lugares aonde eu pisei a planta do pé. Essa soberana vocação que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: eu não alcancei ainda a natureza de Cristo por completo, mas eu corro a cada dia para alcançar essa natureza, para alcançar esse amor, para alcançar esse poder, para alcançar essa vida eterna, para alcançar esse controle, para alcançar essa fome, para alcançar essa sede, para alcançar esse desejo. Você é escravo ou você é livre em Deus?
Esse homem é livre, porque ele pode dizer: eu não alcancei, mas eu posso alcançar. Outra coisa que ele está nos ensinando aqui, quando ele diz que não alcançou, ele está dizendo: eu não alcancei, mas Deus me dá a capacidade de alcançar a cada dia quando eu busco. Eu não alcancei ainda, mas eu posso alcançar. Há muitas coisas que talvez você não alcançou ainda, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus, Ele está aqui para te capacitar para você alcançar em nome de Jesus. Eu não alcancei uma paternidade plena. Eu não sou um esposo ainda que alcancei o amor que eu preciso liberar sobre a minha esposa, sobre a minha casa. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço: eu foco todos os meus esforços em alcançar isso na minha vida. O problema de muitos é que não alcançaram e se contentaram em não alcançar. Eu encontro um homem que viu Deus, que foi ao terceiro céu, que viveu intimidades com Deus como poucos, mas que não se contenta com aquilo que viveu, não se contenta com os milagres que Deus já usou para fazer, ou que já viveu na presença de Deus. Ele está dizendo: eu não alcancei, mas eu não me contento. Eu não me contento com as falhas que tem no meu caráter. Eu não me contento com aquilo que ainda balança o meu interior. Eu não me contento em que os meus olhos ainda se inclinem para o pecado. Eu não me contento ainda que os meus pés desejem ir para o caminho da perdição. Eu não me contento em ter uma vida abaixo daquilo que Deus tem para mim. Quando nós temos um coração de escravo, uma mente de escravo, nós não alcançamos e nos contentamos em não alcançar. Nós não alcançamos o crescimento na igreja e aceitamos: é assim mesmo, é para outros, é para terceiros. Não, o apóstolo Paulo começa o texto no singular, mas termina o texto no plural, porque ele está dizendo: esse caminho não é só para o pastor Júnior, esse caminho não é só para o pastor Dinésio, esse caminho não é só para a pastora Luciene, esse caminho não é para um grupo de líderes da igreja, esse caminho é para todo aquele que deseja o dia da eternidade, esse caminho é para todo aquele que deseja o dia da vida eterna. Esse caminho é para mim, esse caminho é para você, esse caminho é para nós. Será que você é daqueles que diz: eu não alcancei, mas eu me contento em não ter alcançado? Eu não estou falando de bens materiais. Nem todo mundo vai andar de jato, nem todo mundo vai ter uma mansão, nem todo mundo vai ter o melhor emprego do mundo. Eu estou falando do prêmio da soberana vocação celestial. Eu estou falando de um desenvolvimento de caráter. Eu estou falando de um desenvolvimento de uma mentalidade de líder. Eu estou falando de um desenvolvimento de uma mentalidade de filho. Eu estou falando de pessoas que decidem a cada dia ser melhor, que decidem ser melhor na sua família, que decidem ser melhor no seu casamento, que decidem ser melhor na sua maternidade, na sua paternidade. Eu estou falando de pessoas que decidem ser melhor na igreja, de pessoas que decidem ser melhor na sua cidade, de pessoas que decidem ser melhor no seu trabalho, de pessoas que decidem ser a carta escrita de Deus. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço: eu concentro todos os meus esforços para alcançar. Sabe por quê? Muitos de nós não alcançamos tantas coisas em Deus e nos contentamos. Quantas pessoas dizem: eu não sou batizado com o Espírito Santo. Vai ficar até quando sem ser batizado com o Espírito Santo? Sabe, o batismo com o Espírito Santo, são dois batismos que existem na Bíblia com o Espírito Santo. O primeiro batismo com o Espírito Santo é um batismo para aliança, para a vida, para um relacionamento profundo, para uma condução de vida. A Bíblia diz que nós não sabemos nem tampouco orar como convém. Olha o que o texto diz: o texto não está dizendo que nós não sabemos orar, o texto está dizendo que nós não sabemos orar como convém, porque as nossas orações são cheias dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós temos dificuldade de orar pela palavra, nós oramos pelo nosso sentimento. E porque nós oramos pelo nosso sentimento, nós fazemos da nossa oração um sentimento.
Não que seja errado alguém falar, eu estou sentindo Deus. Mas você já viu como a igreja é sentimental? Se eu falar que estou sentindo Deus, um monte de gente vai dar glória a Deus. Vem um pregador de fora aqui e fica falando, eu estou sentindo Deus, um monte de gente dá glória a Deus. Na verdade, querido, não importa se você está sentindo ou não está sentindo Deus, porque oração não é sentimento, relacionamento com Deus tem sentimento, mas não se resume a sentimento. Quando você anda com seu filho, você não anda só em sentimento. Você pode estar no quarto e ele está na sala, mas você está presente na casa. Ele pode estar no colégio e você está no trabalho, mas você está dando destino, você está dando orientação, você está dando caminho, você está controlando a vida dele. Então, nós muitas vezes atrelamos a manifestação de Deus a sentir. E a gente sai do culto dizendo assim, hoje eu não senti Deus. Sabe, quando você aprende a andar nas estações com Deus, você descobre que nem toda estação você vai sentir Deus. Eu já orei muito, e já fiquei tempos de sequidão na presença de Deus, onde eu dobrei o meu joelho, falei com Deus, e aparentemente Deus não se manifestou. Isso não significa que Deus não me ouviu, isso não significa que Deus não acolheu a minha oração, isso significa simplesmente que Ele não quis se fazer manifesto, ao ponto que os meus sentidos percebessem a presença dEle. O segundo batismo que tem é o batismo de fogo, é o batismo de poder, é o batismo de sinais, é o batismo de maravilhas, é o batismo que quebra. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei falar para 5 pessoas lá no meu serviço de Jesus, porque você não tem um batismo de fogo. E até quando você vai ficar sem alcançar esse batismo? Porque esse batismo é para todos. Eu tenho vergonha. Essa vergonha que você diz não é vergonha de Deus. É uma vergonha que é uma limitação que te bloqueia. Então você precisa do batismo de fogo. O batismo de fogo te faz falar. O batismo de fogo faz você revelar o amor de Jesus. O batismo de fogo faz você se expressar. O batismo de fogo faz você se relacionar com Deus com autoridade. O batismo de fogo não é que você vai orar alto, né? Quando eu me converti, eu pensava que quem gritava mais tinha mais poder. E a gente tem muito essa sensação, quem prega mais alto, quem grita mais, quem canta mais alto no louvor, quem fala assim, em nome de Jesus, parece que tem mais poder. Mas não adianta. O poder não está ligado a gritar. O gritar é uma expressão nossa. Tem hora que eu grito aqui, tem hora que eu falo baixo. O poder não está ligado a isso. Poder é autoridade no nome de Jesus. Poder é autoridade no nome de Jesus. Existe um dos maiores homens, ele faleceu, do século 21, e eu vi esse homem orar muitas vezes. E sabe como que ele orava? Bem baixinho. Reinhard Buck. Ele orava bem baixo. As multidões ficavam tudo e ele orava bem baixo. E quando ia ver, os cegos começavam a enxergar. Os coxos começavam a andar. Porque não tem a ver com falar baixo ou falar alto. Não tem a ver com falar rápido ou falar lento. Poder é uma busca de fogo do Espírito Santo que se manifesta, nos dando ousadia, coragem para destruir as forças do maligno na terra. Então o que acontece? Esse batismo é para mim e para você. Esse avivamento é para mim e para você. Você pode estar aqui dizendo como o apóstolo Paulo, eu não alcancei ainda. Eu não alcancei ainda a sabedoria. Todas as vezes que eu passo por um problema na igreja, eu saio da igreja, eu me entristeço, eu fico de biquinho. Todas as vezes que a minha esposa fala algo comigo, eu quero dormir no quarto embirrado, quero virar para o lado da parede, quero dormir em pé. Porque tem gente que ele faz birra e ele pensa que vai machucar o outro, ele se machuca, irmão. Quando você faz birra, você não machuca o outro, não. A pessoa muitas vezes fala assim, eu vou ficar sem ir para a igreja, porque o pastor vai me ligar. E o pior é que se o Espírito Santo me revelar, eu não ligo.
por quê? Porque a gente quer machucar o outro, mas a gente não tem que machucar o outro, irmão. A gente, olha, eu coloquei no meu Instagram essa semana, eu peguei uma foto minha com o Rian, eu estava correndo com o Rian. Eu corri com o Rian, levei o Rian para correr. Estou desenvolvendo esse hábito na vida dele. As crianças, nesse tempo de pandemia, elas ficaram em casa, então elas se alimentam mais, comem mais, ficam ansiosas. Nós temos que ser perceptivo com os nossos filhos. Nós temos que perceber, porque eles não estão ali porque querem, eles estão ali porque eles estão confinados. O lugar que eles tinham de gastar energia era no colégio. Graças a Deus a igreja abriu um espaço para eles virem. O Rian estava hoje pela manhã no culto, ficou no culto aqui, adorou a Deus no culto. Mas o que acontece? Eu estava correndo com ele, e aí eu coloquei lá, um ao outro ajudou. Irmão, escolha de que lado você está. Ou você está do lado daqueles que ajudam a levantar, que ergue, que intercede, que cobre. Irmão, se você vê falha na vida do outro, Deus não te mostrou para você acusar. Pode ser que você denuncie isso na vida dele, mas se você foi homem para denunciar, você tem que ser homem para levantar, você tem que ser homem para cuidar, você tem que ser homem para interceder, porque nenhum profeta de Deus na Bíblia denunciou o pecado e não foi o caminho de restauração. Jeremias denunciou o pecado, mas ele também abriu o caminho da restauração. Isaías denunciou o pecado, mas também abriu o caminho da restauração. Tem gente que denuncia o pecado, mas não estende a mão para levantar. De que lado você está? Do lado de Deus ou do lado do diabo? Porque o diabo é que acusa e não levanta. Deus denuncia o pecado, mas Deus levanta. Só que a gente não quer ajudar o outro. Sabe o que a gente quer? Matar o outro. Irmão, tem crente que ele tinha que ser um crente talibã dentro da igreja. Ele não anda com bombas físicas não, mas ele anda com bombas espirituais. O fim dele é destruir o outro. Parece que ele tem prazer quando o outro sair da igreja, quando o outro estiver no bar, quando o outro estiver na prostituição, quando o outro estiver na perdição. Porque enquanto o outro ainda estiver na igreja, a pessoa se incomoda. Querido, Deus não te fez para ver somente o pecado, ou a falha, ou as fraquezas das pessoas. Se Deus te mostrou a fraqueza, você vai ter que ser um intercessor. Muitas vezes a pessoa veio para mim: pastor, você sabe que fulano está pecando? Tá, então você está falando aqui agora, então vamos cuidar de fulano. A partir de hoje, você ajuda a cuidar de fulano. Toda segunda você vai mandar mensagem para fulano: você está mandando? Não estou mandando. Então você é que nem um diabo. De que lado você está? Um ao outro ajudou e Deus diz: esforça-te. É muito fácil denunciar o pecado da pessoa, o difícil é ajudar a pessoa a levantar. O diabo denuncia e não levanta. Deus denuncia e levanta. A gente tem que saber de que lado que a gente está. Ou a gente está do lado do diabo, ou a gente está do lado de Deus. Porque não adianta eu olhar para o meu filho e dizer assim: meu filho, vamos correr, porque você precisa. Não, eu vou te ajudar a correr. Eu vou ser o seu parceiro de corrida agora. Eu vou te ajudar a vencer. Porque eu já cheguei, então eu vou fazer você chegar. Sabe, querido, isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Você não alcançou ainda esse estágio? Então você tem que sair daqui hoje. Como o apóstolo Paulo disse: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço: eu concentro todos os meus esforços em alcançar. Sabe por que a gente não quer fazer isso? Porque exige uma concentração de esforço. Sabe por que a gente não quer ser batizado com o Espírito Santo? Porque exige uma concentração de esforço. Sabe por que a gente não quer batismo de fogo com o Espírito Santo? Porque exige uma concentração de esforço. O Espírito Santo vira assim: você tem que me buscar durante um mês, 5 horas da manhã. Não sei se é 5, se é 3, se é meu dia, irmão. Estou falando aqui uma suposição, é você e Deus. Aí você diz: não, eu não vou concentrar os meus esforços nisso não. Não vale a pena não. Não vai dar não. Eu vou dormir que é melhor.
Então você nunca alcança, e o pior não é alcançar, o pior é não desejar alcançar. Porque quem caminha numa jornada de liberdade, aquilo que ele não alcançou em Deus, ele está caminhando para alcançar. O que você não alcançou ainda, de liberdade no seu caráter, de liberdade na sua mente, você não se contenta em não alcançar, mas você caminha para alcançar. Então a primeira coisa é você entender que você não alcançou, mas que você precisa alcançar. A segunda coisa que você precisa entender essa noite, e o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele sabe de onde ele saiu e aonde ele quer chegar. E isso é muito importante, querido, saber de onde saiu e aonde quer chegar. Sabe, Deus é um Deus de projetos perfeitos. Deus, querido, quando Ele te salvou, Ele tem um projeto para a sua vida. Deus é um Deus que tem projeto para o seu povo na terra. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, e a Bíblia diz que Ele tinha um projeto de 40 dias, colocar o povo na terra da promessa. Ele tinha um projeto, e aquele projeto exigia que o povo tivesse um coração de saber para onde estava indo. Tem pessoa que sabe de onde saiu, mas não sabe para onde está indo. Essa noite, o Espírito de Deus, Ele quer te encher. O Espírito de Deus, Ele quer te batizar. O Espírito de Deus, Ele quer te renovar, porque você precisa saber para onde você está indo. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou correndo, eu sei qual é o alvo da minha vida. Deus não quer que você fique aqui tateando, que você fique aqui dizendo para onde que vai ser os meus caminhos. Por que nós fazemos o projetando todo ano? O projetando todo ano são alvos, por mais que nem todos eles aconteçam na nossa vida, por mais que muitas coisas não cheguem aos nossos ouvidos ainda, que vai acontecer no ano, mas nós temos uma direção do Espírito Santo de Deus. Sabe, Jesus sabia para onde estava indo. Muitas vezes ele até mesmo escandalizou os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo de número 16, onde a Bíblia diz que Pedro, ele foi cheio do Espírito, e a Bíblia diz que ali Pedro, ele revelou que Jesus era o Filho de Deus. Mas esse mesmo Pedro, depois ele vai ouvir de Jesus, e Jesus vai dizer assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, e vou morrer, e depois do terceiro dia, eu vou ressuscitar. Esse mesmo Pedro que vai dizer isso, esse mesmo Pedro que está dizendo esse Jesus quando está dizendo isso, Jesus está dizendo assim: olha, eu sei o caminho da minha vida, eu sei o caminho dos sofrimentos que eu vou ter que passar, eu sei as lutas que eu vou ter que passar para chegar no caminho da ressurreição, eu sei os abandonos que eu vou ter que passar, eu sei os dias maus que eu vou ter que passar, eu sei as dores que eu vou ter que viver, mas eu sei de uma coisa também, que depois que eu passar por tudo isso, o meu Pai vai me ressuscitar no terceiro dia. Eu sei que depois que eu passar por tudo isso, eu vou vencer o diabo, eu vou vencer a morte, eu vou vencer o pecado. Eu sei que depois que eu passar por tudo isso, eu vou sentar à destra do Pai, e vou ter nas minhas mãos a chave da vida, a chave da morte. Eu sei que depois que eu passar por tudo isso, o meu nome vai estar acima de todos os nomes, e todos os homens que me invocarem, eles serão transportados das trevas para a maravilhosa luz. Então Jesus, ele sabia para onde ele estava indo. E se nós somos filhos de Deus, Deus não vai trabalhar com a gente sem nos ensinar o caminho, sem nos mostrar o caminho, sem nos auxiliar no caminho. Por mais que você não saiba tudo, dia após dia o Espírito Santo, ele está te revelando progressivamente o caminho da sua jornada. A Bíblia diz que quando Israel, ele saiu do Egito, saiu da escravidão, saiu do cativeiro, eles não sabiam tudo. Eles não sabiam qual era a jornada, eles não sabiam qual era o caminho, eles não sabiam qual era a direção, ao ponto que a Bíblia diz que Moisés vai parar diante do Mar Vermelho, e de todos os lados vai estar tudo fechado. À frente vai estar o Mar Vermelho, ao lado vai estar as montanhas de Piriote, atrás vai estar o Egito, Faraó e seus cavaleiros, e eles vão entrar mais ou menos num caminho de encruzilhada, num caminho que não tem saída, num caminho que não tem direção. E muitas vezes, queridos, nós se encontramos assim.
assim, nós começamos a andar com Deus, começamos a seguir a sua vontade, começamos a seguir o seu querer, começamos a seguir a sua direção, e muitas vezes nos encontramos num lugar obedecendo a Deus, aonde olhamos para um lado não tem saída, olhamos para o outro não tem saída, olhamos para frente, existe um gigante, olhamos para trás, existe somente o caminho do mundo, e aí dizemos: Deus, o que será da nossa vida? Deus, o que será do nosso destino? É nesse momento, é nessa situação que nós precisamos confiar em Deus, é nesse momento, é nessa situação que nós precisamos confiar que o Senhor continua com um projeto sobre a nossa vida, continua com a direção sobre a nossa vida. Não é tempo de se render, não é tempo de se entregar, não é tempo de voltar para o Egito, não é tempo de recuar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de tirar a sua vida, não é tempo de se suicidar, é tempo de você crer que aquele que te chamou é fiel para te garantir. Aleluia! Eles não sabiam o caminho por completo, e nós também não sabemos, mas nós sabemos o caminho da salvação. Nós não sabemos todos os vales que acontecerão na nossa existência, mas em cada um deles Deus vai nos preparar, em cada situação Deus vai nos forjar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu me esforço para alcançar, porque para eu chegar no próximo nível, eu preciso estar preparado, eu preciso estar capacitado. A Bíblia diz que eles passaram o mar vermelho. Quando eles confiaram em Deus, o mar se abriu. Deus não pediu nem para eles orar, Deus pediu para eles confiarem. Eles precisavam confiar. A mesma vara que foi usada no Egito para fazer os sinais, era a mesma vara que iria abrir o mar vermelho. O mesmo cajado, a mesma estrutura, a mesma ferramenta foi usada naquele momento, mas depois que o mar vermelho vai se passar, aquele cajado não vai ter mais valor, aquele cajado não vai ter mais utilidade. Por quê? Porque eles subiram de nível, porque eles mudaram de situação, porque eles mudaram o tempo, a estação da vida deles, e é muito importante isso acontecer na nossa vida. Ei, dê uma virada de chave na sua história, dê uma virada de chave na sua existência, dê uma virada de chave nos seus caminhos. É tempo de você decidir alcançar o que você não alcançou, é tempo de você decidir viver o novo de Deus. A Bíblia diz que a nuvem veio sobre eles. A Bíblia diz que uma coluna de fogo veio sobre eles. Sabe o que significa isso? Eles não sabiam o caminho para chegar na terra da promessa, mas Deus sabia o caminho. Eles não sabiam o caminho para ser feliz, mas Deus sabia o caminho. Você se pergunta: onde está a felicidade? A felicidade está no carro? Não está no carro. A felicidade está no emprego melhor? Não está no emprego melhor. O emprego melhor te ajuda momentaneamente. Essa semana nós colocamos no Instagram, eu coloquei no Instagram, e eu coloquei lá a respeito de tantas coisas que você acredita que está a felicidade. Aonde está a felicidade? Aonde está a felicidade? A felicidade está no emprego melhor? Não, o emprego melhor vai ser uma ferramenta que vai somar na sua felicidade. A felicidade está num carro novo, você compra e depois você se torna infeliz, porque 2 anos depois o seu carro se tornou velho. A felicidade está num celular novo? Não está. A felicidade não está no mundo material, a felicidade não está no mundo secular, a felicidade está no homem cheio da presença de Deus. A felicidade está no homem pobre de espírito, que necessita da presença de Deus todos os dias da sua vida, que necessita da presença de Deus no casamento, que necessita da presença de Deus no trabalho. A felicidade plena está em Deus. Aplaude bem forte a Ele, aplaude. É por isso que não nos preenchemos, é por isso que nada nos preenche. Um dia eu vou pregar isso aqui. Salomão procurou a felicidade em 4 lugares e não encontrou. Está na Bíblia. Ele procurou a felicidade no intelecto, na sabedoria. Ele se tornou o homem mais inteligente do seu tempo,
mas não se tornou o homem mais feliz. Salomão procurou a felicidade na bebida, no álcool, nas festas, nos prazeres, nos palácios, nos melhores banquetes que existiam na terra, nos lugares mais lindos, nos ápices, nos lugares de fama, nos lugares onde as pessoas mais importantes estavam, mas não encontrou a felicidade. Salomão procurou a felicidade no sexo, na beleza. Ele foi o homem que teve mais mulheres catalogadas da terra. Ele procurou a felicidade no prazer, no sexo, no amor, eros. Ele procurou ser feliz, ele procurou se embriagar nisso, mas não encontrou a felicidade. Salomão procurou a felicidade no dinheiro, na riqueza, nas conquistas, nas construções, mas não encontrou a felicidade. E ele vai terminar os seus dias escrevendo Eclesiastes e dizendo no último capítulo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Porque lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Lembra-te de quando você era feliz e você não tinha riqueza. Lembra de quando você era feliz e você não tinha tudo que você tem. Eu quero dizer algo para você: hoje eu sou velho, mas tudo é vaidade. Se você não sabe para onde vai, tudo vai te desviar do propósito. Tem gente que já é um desviado dentro da igreja. Mas como assim, pastor? Não estou pecando. Você não tem um caminho, você não tem um prêmio da soberana vocação. Você está na igreja, mas você caminha por motivações passageiras. Você caminha para uma melhora de emprego. Você caminha porque seu casamento está com problema. O dia que seu casamento melhora, você para. O dia que você consegue um emprego melhor, você para. O dia que Deus te dá uma empresa, você para. Porque você não caminha, você não sabe aonde quer chegar, você não sabe aonde tem que chegar, você não sabe o que tem que chegar. Escute, no meio do caminho Deus vai te dar um casamento feliz, Deus vai te dar filhos abençoados, Deus vai te dar saúde, Deus vai abençoar os teus negócios, Deus vai abençoar as tuas plantações, a tua vinha vai produzir, porque a mão do Senhor vai estar sobre você. Mas você tem que chegar aonde Deus quer, e Deus quer que você chegue na eternidade. Como não sabemos aonde queremos chegar, tudo nos desvia, tudo nos tira do caminho, tudo nos tira do alvo, tudo nos tira do propósito. E aí, parou por quê? Parei porque eu abri uma empresa. Parou por quê? Parei porque eu comecei a fazer uma faculdade. Parou por quê? Parei porque eu estou triste. Parou por quê? Parei porque eu estava namorando e a pessoa terminou comigo. Parou por quê? Parei porque o irmão gritou comigo, eu não aceito que ninguém grite comigo. Parou por quê? Parei porque a pessoa não ligou para mim. Parou por quê? Parei porque está em tempo de Covid, mas eu sou saudável, vou para o supermercado, vou para tudo quanto é lugar, mas eu parei porque eu estou justificando, porque eu não sei aonde eu quero chegar. Essa noite, querida, você precisa saber para onde está indo. Uma geração morreu no deserto porque não sabia para onde estava indo. Deus estava querendo guiá-los, mas eles não queriam ser guiados. Números capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que quando os 12 espias, por volta de um ano, eles subiram à terra da promessa. Eles viram tudo que tinha na terra da promessa. Eles viram as maravilhas. Eles viram tudo de bom que tinha. Deus falou: esse é o lugar que eu quero levar vocês. Esse é o lugar que eu tenho para vocês. Esse é o lugar que eu tenho para a vida de vocês. Esse é o lugar que eu tenho para a história de vocês. E a Bíblia diz que 12 espias foram ali. 10 deles deram uma notícia.
Uma notícia negativa, por mais que eles reconhecessem tudo que Deus tinha falado que tinha na terra da promessa. E essa notícia estava cheia de um coração de escravidão que eles tinham, porque eles nunca aceitaram o caminho de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Eles então continuaram a ter uma liberdade, mas tinham um coração de escravo. Eles eram livres por fora, mas eram escravos por dentro. Tinham uma mente de escravo, não reprogramaram a sua mente. O Espírito de Deus quer te batizar. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele começa a sofrer reprogramação da mente. Toda semana quando você entra nesse lugar, tem um backup espiritual acontecendo na sua vida. Sabe o que é um backup? Salva tudo que é bom, deleta tudo que é ruim, passa o antivírus, porque essa semana o diabo te atacou, essa semana veio pensamentos ruins, essa semana pessoas que não tinham a boca de Deus, talvez conversaram com você, implantaram vírus em você, e o seu sistema ficou lento, e a sua adoração ficou lento, e a sua busca ficou lenta, e os seus sonhos ficaram lentos. Mas quando você entra nesse lugar, Deus quer passar um backup, Deus quer fazer um backup, Deus quer reprogramar a sua mente, Deus quer restaurar os seus sonhos, Deus quer alinhar os seus caminhos, Deus quer direcionar a sua jornada. Então por que eu venho para o culto? Eu tenho que vir. Você tem que vir, porque senão os vírus vão entrar em você. Eu tenho um computador, eu tenho que fazer um backup nele. Esse computador, ele praticamente não funciona mais. Porque ele tem tanto vírus dentro dele, que eu aperto o botão para ligar, ele demora quase 10 minutos para ligar. Ele liga o sistema, aí ele fica assim, ó. Depois que ele abre, eu aperto para entrar na internet. Ele demora mais 5 minutos para entrar. Porque ele está cheio de vírus. Tem crente que está assim. É crente, é cristão. Mas já foram tantas más conversações. Conversações de facções. Conversações de rebelião, conversações de desobediência, conversações de pecado, conversações de maledicência, que ele está cheio de vírus. Ele tem muita coisa boa, esse meu computador tem muita coisa boa, eu não posso jogar ele fora. Ele tem muito documento que é único, ele tem muito conteúdo ali que é único, mas eu também não consigo mais acessar. Por quê? Porque os vírus paralisou quase tudo. Muitas vezes a nossa vida está dessa forma. Nós somos de Deus, nós somos do Senhor, mas os vírus foram entrando na nossa natureza, e nós aceitamos essa natureza, nós aceitamos esse caminho, e agora nós somos cristãos, mas somos cheios de maldade no nosso coração, somos cheios de falácias na nossa alma, continuamos desenvolvendo a fofoca. Eu disse de manhã, continuamos desenvolvendo o caminho da maldade, gostamos da maldade. Notícia boa, irmão, faz sucesso, mas notícia ruim faz mais sucesso ainda. Você já viu que no jornal não tem quase notícia boa, é só notícia ruim? Porque notícia ruim dá mais ibope do que notícia boa. Por quê? Porque essa natureza é a natureza do Adão. Se alguém estiver aqui pintando a pista, ninguém vai parar o carro para ver. Deixa ter uma batida aqui na frente. Quase ninguém vai parar para ajudar. Mas todo mundo vai parar para ver se tem alguém com a cabeça estourada, com o joelho quebrado. Porque notícia ruim dá mais ibope do que notícia boa. E a gente tem que começar a reprogramar nossa mente. Porque quem gosta disso é o diabo. A Bíblia diz que Deus não é Deus das notícias ruins. Deus é Deus das boas notícias. Evangelho é boas novas do Senhor sobre a nossa vida. Aplaude a Ele. Então, você tem que ser mensageiro das boas novas. Se algum teólogo aqui me ensinar isso aqui, eu vou aprender.
eu até hoje não sei o nome dos servos de Jó, ou o servo de Jó. Eu não sei nem se era o mesmo que trazia as más notícias. Tem gente que só vive na terra para trazer má notícia. Ele nunca morria, aquele infeliz, em nada que acontecia. Caía toda a estrutura da empresa de Jó, destruiu tudo, ele ficava vivo para trazer as más notícias. Ele estava no mesmo ambiente que os filhos de Jó morreram, mas ele não morreu, e ele levou as más notícias. Tem gente que é assim, não morre, mas ele é preservado, não é por causa das boas notícias, ele é preservado, porque ele é o porta-voz das más notícias. Eu e você não somos porta-voz das más notícias. Eu e você somos os porta-vozes. Nós somos o microfone de Deus. Nós somos a trombeta do Espírito. Nós somos o chofar da manifestação da graça, que trazemos as boas notícias do céu sobre a vida dos homens da terra. A pessoa quer se suicidar e a gente diz: Jesus te ama e Jesus pode te libertar. Reprograme a sua mente. Deixe o backup do Espírito fazer, e esse backup é semanal. É semanal. Toda semana você é bombardeado. Toda semana você é tentado, seja na sua sexualidade, seja nas suas finanças, seja na sua natureza, seja em tantas áreas da sua vida. Toda semana os vírus querem entrar dentro de você. Toda semana vem coisinhas para tentar te sufocar. Você sabia que Eva não caiu do dia para a noite? A gente tem o costume de ler o texto de Eva e acreditar que aquilo ali foi um dia. No meu caminho de exegese teológica, eu não acredito. O Éden era um tempo atemporal antes da queda do homem. Aquilo ali não foi de um dia para a noite. A serpente conversava, ouvia as reclamações de Eva, ouvia tudo aquilo que, com certeza, ela achava que Deus não era o suficiente, e ali ela foi alimentando, até o dia que Eva comeu do fruto. Só que quando a gente lê o texto que Eva está conversando com a serpente, e a serpente está comendo do fruto. Para onde você está indo? Israel morreu no deserto, porque os 10 espias, eles viram o lugar aonde eles tinham que ir, e eles não quiseram ir. E aqui, eu quero falar a última coisa. Por quê? Porque eles não quiseram ir. Porque eles não quiseram ir para o novo de Deus. Porque eles não quiseram avançar para o novo de Deus. Porque eles não esqueceram as coisas que ficaram para trás. Olha o que diz a Bíblia no texto de Isaías. Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Por gentileza, comunicação, coloca para mim, para eu ler o texto com a igreja. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos
no ermo. Que coisa poderosa! Até no deserto Deus vai abrir caminho e vai abrir riachos numa terra seca, numa terra estéril. Deus é um Deus que cuida dos seus. Quando a gente esquece do passado, não vive mais do passado e avança para o novo de Deus na nossa vida. Eles sabiam para onde tinham que ir, mas eles não quiseram ir. Por quê? Porque eles amaram o passado, porque eles queriam voltar ao passado. E Isaías diz assim, não viva no passado. Sabe, queridos, hoje é o último culto de independência contra toda a escravidão. Nós temos a tendência a dizer assim, eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico as más obras. Mas talvez você continue sendo um escravo. Você não é escravo de nenhum pecado externo, mas você é escravo do passado. Você vive no passado. E existem duas características de pessoas que vivem no passado. A primeira, pessoas que vivem no passado das suas derrotas, pessoas que vivem no passado do fracasso, no passado da traição, no passado da rejeição, no passado do abandono, no passado do sofrimento. Quantas pessoas que um dia foram traídas, seja no casamento, seja numa relação de amizade, seja numa relação familiar, seja em qualquer tipo, numa relação na igreja, e essas pessoas estão presas no passado hoje, estão escravas do passado, estão dominadas pelo passado, ao ponto que toda vez, aquilo foi até 10 anos atrás, a pessoa diz, você lembra daquele dia que você fez isso comigo? Você lembra daquele dia que você me traiu? Você lembra daquele dia que você me machucou? Você lembra daquele dia que você me feriu? Você lembra daquele dia que você me fez chorar? Você lembra daquele dia que você me decepcionou? Você lembra daquele dia que você me abandonou? Você lembra daquele dia que você me trocou por outra pessoa? Sabe o que é isso? Pessoas que estão escravas no passado. Isaías 43, ele diz assim, você não pode reconhecer as coisas novas, você não vai poder provar das coisas novas. Deus não vai abrir um caminho no meio do deserto, Deus não vai abrir um riacho de prosperidade em meio a dias de sequidão, se você não abrir mão do passado, se você não esquecer o passado, se você não deixar o passado. Essa noite, em nome de Jesus, tire o seu pé da escravidão dos dias passados, caminhe em direção ao novo de Deus, ande em direção ao novo de Deus, se liberte de toda a amargura do passado, de toda a dor do passado, de todo o sofrimento do passado, de toda a angústia do passado, e viva o novo de Deus. Casais que estão presos no passado, e as brigas voltam, e o amor não nasce de novo. A terra seca continua seca, não nasce o rio, não nasce um novo caminho para aquele casal. Por quê? Porque está escravo das ofensas do passado, porque está escravo das dores do passado, porque está escravo da rejeição do passado. Essa noite, amigo, essa noite, amiga, se liberte desse estado. Jesus, Ele está dizendo, se você esquecer o passado, se você deixar o passado no passado, Deus vai fazer que o seu caminho no deserto seja um caminho aberto por Ele. Deus vai fazer que tudo aquilo que era seco, que tudo aquilo que era ermo, que tudo aquilo que era morte, que tudo aquilo que era terra rachada, se torne um lugar de águas vivas. O segundo passado que temos que deixar é o passado das nossas vitórias. Tem gente que se acomodou no passado. No passado eu já servi muito na igreja. Olha, no passado eu já preguei. No passado eu já fui um levita. Olha, eu cantava.
No passado eu fui cheio do Espírito Santo. No passado eu servia na igreja, que era uma bênção. Pessoas que continuam no passado são escravas das vitórias do seu passado, são escravas do sucesso do seu passado, são escravas das conquistas do seu passado. Você foi bom no passado, parabéns. O passado te trouxe até aqui, o passado contribuiu, o passado fez que você chegasse até aqui, o passado te amadureceu, o passado te deu experiência, o passado te forjou, o passado te fez crescer. Mas é tempo de você entender que existe uma nova fase, existe um novo tempo, existe um novo nível, existe uma nova posição, e você precisa decidir viver. Esqueça as coisas que ficaram para trás. E eu gosto desse texto. Esse texto é tão forte que ele diz assim: é uma decisão sua. Você tem que decidir esquecer. Esquecer, eu vou dizer o que eu acredito que é esquecer. Esquecer é lembrar e não sentir mais dor. Esquecer é lembrar e não ser dominado por essa lembrança. Esquecer é lembrar e não ser alterado por aquilo que aconteceu no passado. Esquecer é você de fato não aceitar que isso mais seja o motivo da sua caminhada, o motivo da sua vida. Não se torne refém do seu passado, não se torne escravo do seu passado. Saia hoje desse cárcere. O Espírito está sobre mim, e o Espírito me ungiu para abrir cadeias, para botar em liberdade todos aqueles que estão cativos. O Espírito está sobre você. Bote em liberdade a sua chamada, bote em liberdade os seus dias, bote em liberdade aquilo que você foi chamado para ser em Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Você descobre que muitas vezes, quando nós fazemos esse culto pessoal nosso, nós descobrimos que muitos de nós estamos escravos do passado. Não significa estar escravo em alguma obra, mas estamos escravos do nosso passado. Quebre as pontes com o seu passado. A palavra de Deus diz que Ló e a sua casa receberam livramento do Senhor. Ló e a sua casa foram apresentados para um novo nível, para um novo tempo na presença de Deus. Deus estava dando um veredito de condenação, de destruição sobre Sodoma e Gomorra, mas por causa da intercessão de Abraão, Deus estava dando um tempo de novidade sobre Ló e a sua família. Mas a Bíblia diz que Ló esqueceu-se do passado, mas a mulher de Ló não esqueceu, ela remoeu o passado. Eu fico imaginando aquela mulher de Ló andando e dizendo: mas eu vou perder tudo que tem em Sodoma, e as minhas amizades, e as pessoas de Sodoma, e aquela minha vizinha, e aquela pessoa, eu vou perder tudo isso. E a Bíblia diz que em um determinado lugar do caminho, ela olhou para trás, ela voltou para trás. Olhar na Bíblia não é simplesmente um olhar óptico de visão. Olhar significa inclinar o nosso coração, perder o nosso alvo, perder o nosso foco, perder a nossa direção. Ela perdeu a direção, ela se tornou uma pessoa paralisada, ela se tornou uma pessoa que ficou presa no passado. Ela não avançou para o novo de Deus, ela não avançou para o futuro de Deus, ela não viveu a novidade do Espírito. Ei, amigo, essa noite o diabo talvez disse para você: olhe para o passado, volte para trás, mas Deus está dizendo para você: não há como você voltar mais. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe por que aqueles 10 espias dos 12
não entraram na terra da promessa, porque o coração deles estava no passado, porque eles nunca esqueceram do Egito, eles nunca esqueceram da comida do Egito, eles nunca esqueceram do ambiente do Egito, eles nunca esqueceram da comodidade que existia no Egito. Eles não estavam dispostos a pagar o preço, eles não estavam dispostos a pagar o preço determinado, eles não estavam dispostos a dizer: eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que precisa ser feito para eu me tornar um conquistador, para eu me tornar um vencedor, para eu me tornar um homem vencedor. Eles não decidiram pagar o preço. Sabe o que eu entendo? A falsa segurança do deserto tirou eles da verdadeira segurança da conquista em Deus. Eles se acomodaram no deserto, mas Deus nunca quis que eles se acomodassem no deserto. É por isso que Deus nunca deixou que eles fizessem casas no deserto. Eles só podiam fazer tendas no deserto, porque Deus estava dizendo: não se acomodem. Vocês não alcançaram, mas tem que ter um coração como o de Paulo. Eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço: eu coloco meu coração e me esforço e corro para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui e disse: eu não alcancei ainda, eu não alcancei ainda a libertação, eu não alcancei ainda essa mudança nas minhas emoções, mas uma coisa eu faço: eu serei como o apóstolo Paulo, eu vou